Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao evento de lançamento do Núcleo de Prática de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, da UP, e também lançamento do Observatório de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, também uma iniciativa do programa PPG-AMB. Eu passo a palavra ao professor José Pio Martins para realizar a abertura do evento, mas antes eu gostaria de agradecer a participação de todos e também mencionar que estamos aqui com, na sala com o professor Roberto de Benedetto, que é nosso pró-reitor acadêmico. E, Benedetto, você nos ouve? Ele disse que ia ficar em silêncio. Acho que... Escuto e vejo. Então, muito obrigada pela participação. Eu disse que eu ia ficar quietinho hoje aqui, eu estava escondidinho só acompanhando. Combinamos aí que o professor Pio vai fazer as vezes da instituição. Então, agradeço a participação de todos e passo a palavra ao professor José Pio Martins. Obrigado, professora Cíntia, obrigado, professor Mário, obrigado aí a presença do Benedetto, nosso pró-reitor acadêmico. Bom, meu papel aqui é fazer uma abertura curta, não tomar muito tempo de vocês, mas eu gostaria de, antes de parabenizar por essa iniciativa, o Núcleo de Pesquisa, o Observatório, né, de Gestão Ambiental e Sustentabilidade, eu gostaria de fazer aqui a seguinte observação. Minha formação é economia. E como economista, eu, em algum momento da minha vida, me deparei com esse assunto do meio ambiente. E eu costumo dizer o seguinte, a humanidade atingiu 1 bilhão de habitantes em 1830. Quando a humanidade atingiu 1 bilhão de habitantes, foi uma comemoração pelo simbolismo do número, mas foi uma coincidência com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a rigor, não tem uma data certa, mas porque ela foi um processo, 1712, Thomas Newcomen inventou lá uma espécie de uma maquininha, já tinha lá um protótipo da máquina a vapor, mas 1830 é um momento em que já estava avançada a estrutura de estrada de ferro, de trem de ferro, de máquina a vapor e de uma série de máquinas, sobretudo na indústria têxtil, e foi a Revolução Industrial. No momento em que a humanidade chega a 1 bilhão de habitantes e começa aquela Revolução Industrial, começam a surgir problemas sobre os quais a humanidade não falava. Poluição, recursos da natureza, onde estão esses recursos, se são esgotáveis, se não são esgotáveis. E a humanidade começou a se preocupar com esses temas. Ali por volta de 1870, o mundo inventou duas coisas revolucionárias, talvez a maior invenção de todos os tempos, né, se é que podemos dizer assim, que é a eletricidade. A eletricidade, como nós a conhecemos hoje, é coisa de 1870. Já havia, evidentemente, uma série de protótipos, uma série de instrumentos de eletricidade, mas a eletricidade, tal como a conhecemos, é 1870. Naquele momento também surgiu o motor a combustão interna e a indústria do petróleo. E aconteceu que, neste momento, a água tratada encanada foi uma outra invenção fundamental que fez a humanidade, em 100 anos, 1930, dobrar. Quando Cristo andou aqui pelo planeta, o planeta tinha 200 milhões de habitantes. Ele levou até 1830 para chegar a 1 bilhão. Em 100 anos, ele chegou a 2 bilhões. E aí, já com essa segunda revolução tecnológica moderna, 1870 até 1900, a humanidade começou a perceber que havia alguns problemas ali sobre os quais deveríamos pensar. E aí, eu, quando era estudante de economia, me deparei com esse conceito de desenvolvimento sustentável. Eu costumo dizer que os economistas diziam que cresce de maneira sustentável uma nação na qual a produção nacional cresce a uma taxa pelo menos igual, quiçá superior, à taxa de crescimento da população. Então, o crescimento sustentável em economia era, inicialmente, crescimento da produção nacional todos os anos, igual ou maior que a taxa de crescimento da população. Era isso. Os ecologistas, como nós chamávamos na década de 70, 80, os homens do meio ambiente, adicionaram aí alguns adjetivos. E passaram a dizer o seguinte, que
cresce de maneira sustentável uma nação que, para alimentar as gerações do presente, para que elas possam retirar da natureza tudo de que necessitam para viver, o fazem sem poluir, sem destruir, sem depredar, de maneira a não comprometer a vida das gerações futuras. Crescimento sustentável não é mais apenas um crescimento do produto acima do crescimento populacional. É acontecer isso, sim, mas sem poluir, sem depredar, sem destruir, enfim, sem criar problemas para as gerações do futuro. E o inverso é verdadeiro, né? Cresce de maneira não sustentável aquele país em que as gerações do presente, para retirar da natureza tudo de que necessitam para viver, essas gerações fazem isso destruindo, poluindo, depredando, estragando as coisas e aí comprometendo a vida das gerações futuras. Como as gerações do presente são pais, avós, bisavós das gerações futuras, começou a surgir no planeta uma preocupação com essa questão, e aí a questão ambiental se tornou um assunto de todos os homens, de todas as nações e de todas as áreas do conhecimento. Esse é um dado muito interessante. Há várias áreas do conhecimento que ficam restritas a determinados guetos, determinados nichos científicos. Há duas questões no mundo: a questão dos direitos humanos e a questão ambiental permeia todas as áreas do conhecimento, todas as nações, digamos assim, todos os segmentos da sociedade. Então, uma iniciativa como essa só tende a prosperar. E é uma coisa interessante, eu vou encerrar aqui mais um minuto, que quando houve aqui no Brasil a tal da Eco 92, o governo Collor, foi aquela grande, digamos assim, aquele grande evento de ecologia, né, de meio ambiente, essa coisa toda, logo que terminou foi dito o seguinte: isso é modismo. Eu cheguei a ler uma matéria dizendo, modismo tal qual estava sendo colocado o problema. Diziam que era modismo. E, na verdade, hoje não é modismo, hoje é necessidade, hoje é questão vital, questão fundamental para a existência aqui na Terra. E eu sempre gosto de terminar assim minha fala, mais um minuto aqui, sugerindo algum livro. Eu li um livro que me chocou demais, chamado Fim de Jogo, Stephen Libb, L-E-B-B. Esse livro, na verdade, ele usou essa expressão que foi para chocar mesmo. Quando ele fala fim de jogo, ele começa com uma pergunta: a humanidade pode desaparecer? E aí ele começa a listar lá todos os recursos da natureza que são esgotáveis e os que não são esgotáveis, mas que também podem ser estragáveis. E é um livro que levanta essa questão de maneira muito interessante. E aí, toda a iniciativa para tratar desse assunto, seja no âmbito de estrito sensu, de lato sensu, de graduação, é bem-vinda. É necessária para a vida humana. Então, eu só quero aqui parabenizar a todos os autores, todos os que estão aí à frente, professora Cíntia, professor Mário, seus companheiros todos, né? Tratando desse tema tão relevante para a nossa vida. Era isso. Bom trabalho. Muito obrigada, professor Pio. E agora, passo a palavra ao professor Mário Sérgio Michalizen, que é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Gestão Ambiental, para nos dar as boas-vindas para o evento. Deixa eu só colocar aqui uma projeção. Professor Mário, nos ouve? Uhum. Então, boa noite a todos. Quero agradecer aí a presença do professor Pio e do professor Benedetto e dizer ao professor Pio que toda a conversa com ele, para mim, é sempre uma aula e que a conversa que antecedeu a abertura do próprio evento já foi uma aula em particular. E essa apresentação de agora só nos deixa ainda mais orgulhosos da condução que a gente tem dentro da universidade. Então, muito obrigado. Eu também vou tentar ser muito breve, só comentar que é uma alegria muito grande para nós a noite de hoje, com o lançamento do Núcleo de Prática de Pesquisa e Observatório, porque, na verdade, o Núcleo de Prática de Pesquisa ele é uma proposta que vem sendo construída ao longo de muito tempo, né? Ele é produto de várias conversas, de vários cafezinhos, de várias discussões em sala de aula, fora de sala de aula, sobre a prática de pesquisa que hoje é desenvolvida pelo Programa de Gestão Ambiental, tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente. E, mais particularmente, nesses últimos meses aí, a gente teve o privilégio,
professora Cíntia e eu, né, de fazer um belo levantamento da produção acadêmica, né, para atender a uma demanda que foi colocada pela CAPES, de produção de um capítulo de livro falando sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. E nesse momento, no momento em que isso acontecia, a gente observou que ao longo dos últimos 4 anos, das 53 dissertações e teses que foram defendidas, todas, sem exceção, trabalharam com pelo menos 2 dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E isso fez com que a gente pensasse um pouco na perspectiva que a gente tem colocado para o programa, que é, na verdade, atender aos princípios de uma educação para o desenvolvimento sustentável, atendendo aquilo que preconiza o plano de desenvolvimento institucional da universidade, mas também aquilo que a gente coloca como o desejo, né, de alcançar essa grande utopia que é uma sociedade sustentável dentro dos moldes em que a gente se encontra, alterando, mudando, né, determinados o estilo de vida, mudando as regras do próprio desenvolvimento. Então isso só faz com que a gente perceba que, na verdade, o programa ele tem crescido muito ao longo da sua existência e se encontra muito alinhado assim dentro desta proposta. E que se esses trabalhos são trabalhos que têm a relevância que a gente acredita que tenham, que a gente comprova, né, o trabalho desenvolvido, por que não colocá-los, né, de forma pública, para além das produções que saem nas publicações de artigos científicos e livros, mas também num outro espaço, que é o espaço que a gente pode se apropriar aí das redes sociais e popularizar ainda mais o conhecimento. O núcleo de prática de pesquisa, ele por uma decisão de colegiado, ele passa a ser coordenado pela professora Cíntia Oliveira, né, que ao longo da sua permanência no programa tem sido responsável aí pelas disciplinas de prática de redação e metodologia científica, e a proposta é fazer com que o próprio núcleo ele sirva como um órgão assessor, né, das atividades de pesquisa que a universidade desenvolve. Também gostaria de cumprimentar o professor Alexandre, o professor Alisson, o nosso aluno de mestrado, Fábio, né, que foram os responsáveis aí por pensar na proposta do observatório e, ao mesmo tempo, nas estratégias que deem visibilidade ao próprio observatório nas atividades que passam a ser desenvolvidas a partir daqui. Então, eu gostaria de desejar aí as boas-vindas a todos para o núcleo de prática de pesquisa, para que ele sirva como um elemento de integração do ensino da graduação, da pós-graduação e da prática de pesquisa dentro da própria universidade. Parabéns, professora Cíntia, pela iniciativa, pela proposta de trabalho, que com certeza enriquecerá ainda mais aí o programa. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Mário. Agradeço essa gentileza de deferência, mas é importante destacar que o núcleo de prática de pesquisa ele foi concebido em várias das nossas conversas iniciais, como coordenadores, né, quando assumimos o programa e fomos vendo as necessidades, e eu só estou coordenando, mas o trabalho é conjunto em função de todo o empenho da coordenação do programa para que isto se concretizasse. Eu queria, então, agradecer os docentes e discentes que estão aqui presentes hoje. Alguns se justificaram que estariam em atividades de fora, né, da UP, e outros em atividades da graduação, especificamente, por isso não estamos todos aqui. Mas falando um pouco sobre o núcleo de prática de pesquisa do Programa de Gestão Ambiental, ele é composto essencialmente pelo nosso corpo docente do programa, que, por definição, é um corpo docente multiprofissional, com um empenho muito grande nas questões interdisciplinares que a nossa área das ciências ambientais acaba por demandar, né? E aqui
Então, considerando que nós vamos de A a Z, né, nas áreas, né, desde administração até um dos docentes com um enfoque na parte de zoologia, por exemplo, são formações muito diversas e que precisam estabelecer um diálogo, e neste diálogo nós percebemos que cada um de nós acaba tendo uma expertise que pode colaborar com o outro em pesquisa. E aí que surgiu a ideia, né, do Núcleo de Prática de Pesquisa. O NPP, abreviado assim, ele tem como um dos seus objetivos apoiar e subsidiar as pesquisas interdisciplinares realizadas no âmbito do mestrado e do doutorado em gestão ambiental, e de tal forma que nós possamos, como corpo docente, alinhar as estratégias, os métodos de pesquisa aos objetivos das linhas de pesquisa do programa e dos grupos de pesquisa. Ou seja, o NPP é um ambiente de troca, né? De troca em que sentido? Troca de conceitos, troca de práticas de pesquisa interdisciplinar, para que a gente possa compor um discurso que seja holístico e, ao mesmo tempo, integrado. E o núcleo, ele tem uma função de promover o aperfeiçoamento do nosso fazer científico como docente, e ao nos colocarmos como docentes abertos para esse tipo de aprendizado, nós também pretendemos envolver os discentes em aspectos do núcleo, dando, como o professor Mário Sérgio destacou, um apoio a partir das próprias expertises de cada docente. Então, nós temos docentes que são mais voltados para o uso de ferramentas quantitativas, outros mais para o uso de ferramentas qualitativas, e esta troca de conhecimentos é muito importante para que a gente possa estabelecer o diálogo interdisciplinar. Então, o núcleo, ele se configura como um ambiente de formação continuada dos docentes e que, inclusive, já está aberto para a participação de docentes de fora do programa. Nós temos recebido algumas perguntas de colegas da graduação sobre, nossa, será que a gente pode participar do núcleo de prática de pesquisa de vocês? Porque a gente tem interesse em trocar ideias sobre ferramentas de levantamento de literatura, ferramentas de análise quantitativa de dados, enfim, melhorar nossa formação. Então, num primeiro momento, nós concebemos o NPP para a formação continuada dos docentes do programa e apoio ao desenvolvimento das pesquisas a partir de determinadas ferramentas específicas, mas em função da própria necessidade de interação com a graduação, a partir dessas demandas, a gente já tem programação para abrir determinadas reuniões para os docentes da graduação participarem. E um dos braços do NPP foca em potencializar o nosso aspecto de divulgação da pesquisa que é feita dentro do programa. E aí é que entra o Observatório de Gestão Ambiental e Sustentabilidade do programa. Aqui hoje nós teremos nosso primeiro momento de discussão do observatório. Ouvi o professor Pio comentando no início com o professor Mário que ele participa de uma espécie de um
conversatório, e esperamos que, aos poucos, o nosso observatório também adquira esse viés de conversatório, para que a gente possa abrir as frentes do que é feito em termos de pesquisa dentro do programa para a sociedade nos conhecer e para que nós possamos transpor o conhecimento que é produzido dentro do programa. E, nesse contexto, eu chamo o professor Alexandre Hedlund para apresentar um pouco sobre a proposta do observatório. Muito bem, boa noite a todas e todos. Cumprimento o professor, magnífico professor Pio, cumprimento também o nosso pró-reitor, professor Benedetto, assim como também cumprimento na pessoa do professor Mário e da professora Cíntia, todos os demais colegas do programa do PPGAMB, assim como outros colegas que eu já percebi aqui pelo chat que estão acompanhando, o professor Marcelo Melec, do PPGD, e, obviamente, os nossos palestrantes. Tá? Então, iniciando aqui rapidamente a apresentação, até porque a mesa redonda deve tomar o passo que merece nessa nossa conversa, mas apresentar rapidamente a perspectiva do nosso observatório. Então, está sendo conduzida a responsabilidade dessa condução do observatório, ela é uma articulação a partir do NPP, comandada pela professora Cíntia, e aqui no diálogo comigo e com o professor Alisson. Então, uma primeira pergunta que surge, e a ideia é fazer com que isso seja cada vez mais presente, não só no âmbito da universidade, mas também e principalmente para além dela, é pensar qual é o objetivo da criação desse observatório a partir de um núcleo de prática de pesquisa. Portanto, a gente aqui, até num tom muito informal, a gente lembra a perspectiva de um observatório. Ele é um local usado para as observações de diferentes ciências, e não só para as observações, mas também para o estudo desses eventos. Então, um olhar científico se coloca ali para olhar além. Tá? Então, por isso aqui eu trago a imagem de um observatório olhando para as estrelas, no sentido que nós propomos a ideia de um observatório de gestão ambiental e sustentabilidade. Olhar a partir de um olhar científico, fazendo um convite para aqueles que querem olhar, e ao mesmo tempo dimensionando distâncias inimagináveis a olho nu. Então, que a ciência nos permita esse convite. É um convite que é aberto a toda a comunidade, tanto interna da Universidade Positivo, quanto à comunidade externa, principalmente. Tá? E por isso, então, se colocar a ideia de criação de um observatório de gestão ambiental e de sustentabilidade como um potencial, a possibilidade de proporcionar um espaço qualificado, utilizando diferentes lentes para divulgar a ciência. Então, o objetivo central da nossa proposição de um observatório é criar um espaço e esse espaço ser possível de divulgação. Por isso, então, vinculado ao núcleo de prática de pesquisa, fortalecer por diferentes mídias, utilizando todas as ferramentas que hoje se apresentam para divulgação, e a partir disso uma interação muito forte com a comunidade, com a sociedade de modo geral, permitindo que os professores e também os alunos, os nossos acadêmicos, os nossos discentes do mestrado e do doutorado, possam realizar essa interação com a sociedade, que a gente consiga fazer com que a ciência chegue, mas também que a ciência escute. Então, esse é um esforço muito importante, uma percepção do grupo geral dos professores do programa, no sentido de fazer com que o observatório ele se torne ponte, que ele faça essa conexão entre a academia com a comunidade, que exista um diálogo, que a academia consiga levar o seu conhecimento, mas consiga também, nesse diálogo, aprender também com a comunidade, fazendo, sim, uma ciência que traz impacto. A essência da nossa proposição, tanto o observatório quanto o núcleo de prática de pesquisa, é trazer um bom impacto na sua pesquisa, buscar, de alguma forma, criar essa conexão para que cada vez mais pessoas possam ver na universidade um centro de excelência, um centro de certezas e questionamentos científicos, que a gente consiga sempre produzir
essa percepção, que não exista dúvida com relação aos caminhos que a ciência tende a apresentar. Então, por isso até é interessante quando o professor Pio comentava no início a perspectiva do Galileu Galilei, que nós possamos ver a ciência hoje de uma forma com um pouco mais de segurança, se possa pensar em ciência em tempos como esses. Então, por isso o canal do Observatório, ele permite ampliar o diálogo com a comunidade, com a sociedade de modo geral, e também com outros pesquisadores, seja por meio das palestras, mesas redondas, entrevistas com especialistas, entrevistas com a comunidade, fazendo com que exista uma movimentação, tanto no ambiente virtual, quanto também no presencial. Passando esse momento remoto, a ideia é que nós possamos fazer também atividades presenciais, e elas também vão se abrir na perspectiva do canal do Observatório, para que mais pessoas possam também conhecer, também observar, também estudar. Então, por isso, acima de tudo, o Observatório ele se coloca como uma ponte, como eu falei, no sentido de proporcionar que diferentes atores, diferentes agentes, diferentes pesquisadores possam, no nível local até o nível internacional, possam dialogar sobre temas que envolvam a gestão ambiental e a sustentabilidade, fomentando, acima de tudo, uma perspectiva interdisciplinar, que é a essência do programa desde a sua fundação. Então, essa é a essência do Observatório, e, dito isso, agora aqui fica o registro também do nosso contato, além do contato do YouTube, que depois nós vamos divulgar. Inclusive, esta é a gravação que depois será colocada para inaugurar o canal oficial do YouTube. E agora passamos, feita essa breve apresentação, podemos passar à mesa redonda, que inaugura, então, o canal do YouTube, tratando das crises ambientais e desafios na formação em pesquisa, com 3 professores do nosso programa, a professora Clarissa Bueno Vanchir, o professor Marcelo Limon e a professora Cíntia Mara Ribas de Oliveira. Professora Cíntia, lhe devolvo a palavra. Muito obrigada, professor Alexandre. Conseguiu sintetizar todos os anseios aí do nosso programa e do núcleo ao propor a criação deste canal. E agora eu passo a palavra ao professor Marcelo Limon. Professor Marcelo, você nos ouve? Sim, professora. Me ouvem também? Sim. Legal. Conseguiu subir o arquivo? Sim, consegui. Obrigado. Okay. Muito bom. Então, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Professor Cíntia, professor Mário. Cumprimento o professor Pio, professor Benedetto, professora Cíntia, Mário, Alexandre, Alisson. Eu me sinto muito feliz pelo convite, muito agradecido, justamente por conta de ser um momento importante, né? A gente vive aí um cenário não tão oportuno, né, em termos de desafios civilizatórios. Então, eu acho que essa motivação para a criação do núcleo, do observatório, e aí eu aproveito para parabenizar também pela iniciativa, pela oportunidade que a universidade está dando, não só para a gente que trabalha nela enquanto docente, mas também para os nossos alunos, que eu aproveito também para cumprimentar agora. A gente começa a ver alguns nomes conhecidos, isso é muito bom. E eu queria também, ouvindo as falas do professor Pio, da professora Cíntia, do professor Alexandre e do professor Mário, me trouxe uma lembrança boa de experiência pessoal, que tem tudo a ver com um dos elementos que esse núcleo de pesquisa e o observatório podem oferecer aí para um futuro acadêmico, né? Eu sempre fui muito bem acolhido na UP, né? Desde que eu cheguei aqui lá em 2014, tanto pelo programa quanto pela própria universidade, e eu acho que o núcleo e o observatório, eles dão um passo
em direção a ampliar esse acolhimento, né? A gente vive um momento em que a gente precisa de espaços de participação e de discussão e de diálogo, principalmente num contexto científico e acadêmico, e eu acho que isso, tanto o núcleo quanto o observatório vem contribuir aí com essa percepção, então por isso eu agradeço de novo aí pela oportunidade. Eu fico feliz também em dividir a mesa redonda com as professoras Cíntia e com a professora Clarissa, e ainda bem que a gente está dividindo, né? Assim a gente compartilha da responsabilidade também de estar inaugurando, né, um espaço tão bacana de discussão. Tá? Então, agradeço por essa oportunidade e espero que a gente tenha várias outras e que a gente tenha vários momentos como esse de conversa e de diálogo. Eu preparei um conjunto de slides rapidinho, curto, apenas como... Deixa eu só baixar ele aqui, só um minutinho. Como um pano de fundo, para que a gente possa trazer alguns pontos de reflexão para que a gente possa entender um pouquinho esse cenário de crise ambiental, né, crise civilizatória que a gente vive, e principalmente o papel e os desafios da pesquisa no enfrentamento desse processo como um todo, né? Então, eu trouxe alguns pontos, são pontos complexos, que valeriam aí várias horas e vários momentos de discussão. Alguns deles a gente discute em sala, né? Isso é bastante importante destacar, que o PGAMB ele também favorece esse momento de diálogo, né? E eu trago eles aqui apenas como apontamento para que a gente possa discutir sobre dois pontos importantes. Um rápido em termos de contexto de crise ambiental, a gente entende ela como sendo um reflexo de uma crise maior, né, uma crise de civilização, ou seja, a gente tem um processo histórico que nos traz a um momento, né, de muita oportunidade, de muita melhoria em termos de qualidade de vida, mas também, por outro lado, de vários problemas em relação à mesma qualidade de vida, e por isso a ideia de desafio, né? A gente acaba tendo que assumir uma postura social que traga condições de enfrentamento para esses problemas ambientais que a gente entende aí num contexto de crise. Então, são dois pontos bem rápidos, e aí a gente vai estar dialogando, né, professora Cíntia, professora Clarissa, então um pouquinho de contexto e um pouquinho de condições de enfrentamento, né, que a gente chama de condições, porque se a gente vive um momento complicado, a gente precisa criar arranjos e estratégias para que a gente possa lidar com esse momento complicado de crise. Então, quando a gente fala de crise civilizatória, ou crise ambiental, a gente precisa perceber que existem vários fenômenos associados. Eu destaquei 5 deles como sendo importantes, e vou apenas mostrar para que a gente possa entender um pouquinho dessa reflexão. Então, o primeiro deles é quase que um chavão, né? Essa perspectiva antropocêntrica e histórica de construção da nossa sociedade, ela nos acompanha, né, desde aí dos primórdios das civilizações, e esse arranjo, ele, em certos momentos, nos aproxima do contexto natural, da natureza, e em certos momentos nos distancia, né? A gente tem aí uma condição específica, em termos de espécie, que nos diferencia das outras espécies, e essa condição, né, a nossa capacidade cognitiva, racional, de refletir sobre os nossos atos, ela nos coloca numa condição, em certo modo, privilegiado, né, porque a gente consegue operacionalizar aí vários instrumentos que as outras espécies, por exemplo, não conseguem. Isso acaba nos trazendo uma série de benefícios que nos dão uma condição adaptativa muito boa, né? Por outro lado, a gente às vezes acaba interferindo nessa teia de relações, né? A imagenzinha da teia ali nos mostra o quanto a gente faz parte desse processo e o quanto ele é imbricado, né? Esses elos, eles são, de certa forma, muito fragilizados, né? As estruturas ecossistêmicas, elas são muito frágeis, e elas surgem num contexto de busca, né, pela homeostase, de busca pelo equilíbrio, e isso é constante. E o ser humano, por fazer parte dessa teia, desse contexto, muitas vezes ele tem algumas ações contundentes que favorecem a esse desequilíbrio, ou seja, ele acelera alguns processos
que levariam aí anos para serem consolidados, e a gente acaba, por conta de uma interferência de caráter antropocêntrica, a gente acaba interferindo nesses processos. E aí tem uma filósofa, aproveitando o professor Pio que falou ali da filosofia, o quanto é importante, a Viviane Mosé, ela fez um evento não faz muito tempo, e ela coloca que essa perspectiva antropocêntrica que a gente tem, ela é uma perspectiva autodestrutiva, né? A gente, em muitos momentos, sabe que causa alguns problemas nessa teia, nesse emaranhado de relações intra e interespecíficas, e ela beira a ser, muitas vezes, arrogante, né? A gente se coloca numa postura tão superior em relação às outras espécies que a gente acaba tendo uma postura arrogante e de controle, né, de vida, ou seja, uma do que a gente almeja em termos de espécie é controlar as dinâmicas da vida para que a gente possa seguir adiante e garantir a nossa sobrevivência enquanto espécie. E desse processo, segundo ela, muitas vezes a gente se coloca numa postura de negação dessa própria vida. Então, a gente beira numa perspectiva antropocêntrica tão forte que, às vezes, acaba, inclusive, negando aquilo que nos é tão caro, que é a própria vida, né? Então, um outro ponto associado a essa postura, e aí vem outra saia justa, né? Falar de racionalidade econômica, quando a gente tem aí economistas num grupo, pessoal da administração, enfim, que discute isso de uma forma bastante contundente, mas é importante a gente destacar que essa perspectiva, essa racionalidade instrumental ou racionalidade econômica, ela se coloca na nossa sociedade de forma hegemônica. E em alguns momentos, numa perspectiva de dominação, inclusive, em relação às outras espécies, né? Quando a gente pega, por exemplo, o Polanyi, que é um autor clássico, ele coloca que a ideia, né, o ideário econômico, ele envolve, de uma forma generalista, dois elementos bastante importantes e que se interrelacionam, que é o trabalho e a terra, né? Se a gente entender o trabalho como ação humana e a terra, por exemplo, fazendo uma alusão com a biodiversidade, a gente precisa desses dois elementos para que a gente possa fazer com que essa racionalidade se estruture em nossa sociedade. E ele faz uma crítica bastante forte em relação ao trabalho e à terra, porque tanto um quanto o outro, segundo esse autor, eles foram colocados hoje em um contexto de mercadoria, ou seja, a gente atribui valor, né, muitas vezes valor de troca, ou outras vezes valor de uso a esses dois elementos. E isso, muitas vezes, acaba trazendo um outro autor para dialogar com o Polanyi, o Morin, que ele coloca que esse processo ele acaba sendo um processo que ele chama de processo de coisificação da vida, ou seja, a gente atribui valor tanto ao trabalho do humano quanto ao que a gente tem de base natural, né, o nosso capital natural, a nossa terra, e isso, segundo Morin, é um processo de coisificação da vida, né? E esse processo, muitas vezes, ele acaba vindo de um nível tão intenso que o Gorz coloca que a gente hoje, a nossa sociedade contemporânea, ela perdeu um pouco da noção de suficiência, ou seja, o que é suficiente para a gente ter qualidade de vida, um bom contexto de segurança, de saúde, enfim. E aí, muitas vezes, a gente acaba perdendo essa referência e essa referência perdida, vamos dizer assim, ela acaba nos impulsionando, muitas vezes, por uma lógica de exploração tanto da terra quanto do trabalho, né? E essa influência é tão forte que a gente pode até entender que, por exemplo, o conceito de desenvolvimento sustentável, que foi institucionalizado aí lá na Rio 92, né, mas discutido isso bem antes, ele acaba normalizando, inclusive, o próprio precursor do seu conceito, que é o de ecodesenvolvimento. Então, o desenvolvimento sustentável, ou seja, a adjetivação do desenvolvimento, ela acaba sendo mais bem aceito, vamos dizer assim, do que, por exemplo, você colocar um prefixo antes do desenvolvimento, que era o ideário principal ali do ecodesenvolvimento, que a gente viu muito, né? Um autor clássico aí do ecodesenvolvimento é o próprio Ignasi Sachs, que acaba também fazendo uma crítica, né? Enfim. Mas esse processo de normalização nos trouxe até hoje, e ele está muito colonizado e influenciado por justamente a própria racionalidade econômica, né? Então, é um elemento importante que nos condiciona aí para essa discussão. Um outro fenômeno associado, e que a gente sente ele de uma forma bastante grande aqui, pelo menos no Brasil, né, principalmente no Brasil, que é onde a gente se relaciona com as pessoas, é a questão da assimetria. A gente vive numa sociedade extremamente desigual,
né? Existe aí, a figurinha do ladinho aqui esquerdo mostra que existe um distanciamento, né? Uma abertura, um fosso entre as pessoas em termos de apropriação sobre os recursos naturais e essa apropriação enquanto benefício e transformação dela em benefícios sociais, ou seja, nosso capital social. Então, o esforço de transformar capital natural em capital social, em qualidade de vida, existe uma distinção muito grande, uma diferença de apropriação. A gente tem muita gente com pouca capacidade e estrutura de apropriação desses recursos e muita gente com muita capacidade, e isso acaba trazendo uma série de problemas. E quando a gente pensa nessa relação, a responsabilidade sobre as mazelas, vamos dizer assim, desse processo de uso dos recursos naturais também é assimétrica. Né? Quando a gente fala que é responsabilidade de todo mundo, né? Quando a gente evoca a Constituição lá, do artigo 225, a gente também divide essas responsabilidades sobre esse processo. Então, por exemplo, quando a gente vê uma foto, uma imagem ali, né, de uma operação de contra o desmatamento, por exemplo, que o ano passado foi bastante intenso e ficou muito, né, mas a gente vê que, por exemplo, uma ação dessas, que envolve desmatamento, numa escala que a gente vê hoje, ela não é acessada, vamos dizer assim, por pessoas ou por grupos sociais que não têm uma condição ou um capital, né, econômico, financeiro, que leve ela até a essa condição. Então, o impacto, muitas vezes, por exemplo, na natureza de um grupo social, ela é mais intenso do que de outro. E essa relação assimétrica precisa ser considerada, por exemplo, quando a gente pensa em gestão ambiental. Então, esse é um aspecto bastante importante. Não dá para colocar tudo, né, generalizar tudo e tratar tudo da mesma forma. Um outro aspecto importante é que as questões ambientais, elas são complexas, assim como as nossas relações humanas. E quando a gente vai enfrentar e vai buscar tentar achar soluções, né, a missão da gestão ambiental, ela está muito próxima de achar os caminhos possíveis para a gente poder minimizar os nossos impactos, a gente acaba se deparando com uma imagem como essa, de um imbróglio, de uma complexidade, de uma relação extremamente complexa, que envolve vários atores, vários interesses, e a gente precisa entender que esse processo, ele complexifica, inclusive, o próprio arranjo de tomada de decisão, ou seja, as decisões para o desenvolvimento sustentável não são decisões simples, unilaterais, de um único ponto de vista. A gente necessariamente precisa de várias pessoas para entender essa complexidade e aí tomar a decisão mais assertiva. E aí a gente tem um destaque grande, que é a abordagem interdisciplinar, né? A gente aqui no PPGAMB prima muito por isso, a Cíntia destacou ali no perfil dos docentes, e nos nossos discentes também, se a gente olhar para o perfil dos nossos alunos, a gente tem uma diversidade bastante grande, acolhida, de novo, dentro do nosso PPGAMB. E para finalizar esse contexto, a gente tem um movimento de banalização do público e uma certa passividade coletiva. Né? Se a gente vive um momento de crise civilizatória, a gente precisa de vários atores atuando em conjunto. E esse conjunto, ele não é algo muito próximo da gente. Né? Quando a gente olha, por exemplo, para os ODS, tem aquela coisa do todos, né? A responsabilidade sobre a implementação dos ODS, ele cai sobre todos, mas se a gente lembrar que a nossa sociedade ela é assimétrica, a responsabilidade de cada um é distinta. Né? E aí aqui eu trago uma reflexão, esse gráfico, ele ficou pequenininho, mas na horizontal ali é a linha do tempo e na vertical é o do espaço, né? Então ele veio lá do Clube de Roma, ele está no livro Limites do Crescimento, e ele mostra mais ou menos que, por exemplo, o ser humano, ele tende a se preocupar com problemas que estão muito mais próximo dele, ou seja, de um arranjo espacial ali de família, depois talvez vizinhança, uma nação, né, vai subindo a setinha, e o mundo. E ao mesmo tempo, em relação ao tempo, ele também tem uma perspectiva mais próxima dele. Ó, a próxima semana eu me preocupo, vou planejar aqui a minha estrutura de vida, próximo ano, talvez mais longe, 10 anos, e aí, quando a gente pensa em gerações futuras, a gente tem menor intensidade de pessoas se envolvendo com ações. Então, quanto mais a gente se distancia de um contexto territorial e temporal, a gente tende a ter uma dificuldade maior de atender a esses objetivos. Ó, se a gente imaginar aí os ODS como sendo
ponto final, vamos dizer assim, onde a gente espera chegar em termos de sustentabilidade, a gente tem um esforço diminuído, né? A nossa mira ali, tem pouca gente pensando essa perspectiva. E aí, quando a gente olha para a nossa história, uma linha ao contrário aqui, a gente discute desenvolvimento dentro de perspectivas sustentáveis. É claro que naquela época não existia o conceito, mas desde a década de finalzinho de 60, ali, início de 70, com o Clube de Roma, institucionalizado em 92, ODMs em 2000, ODS em 2015. Então, já temos aí perto, né, mais ou menos, de uns 50 anos passando um pouco. Então, a gente está num momento de ação, a gente tem que sair de um discurso, né, generalista e simplista e reducionista e, de fato, adentrar numa perspectiva de contexto de ação e ação coletiva, né? E aí, para finalizar, dentro dessas condições de enfrentamento, para a gente poder também ter aí uma conversa, existem alguns pontos que a gente precisa ponderar. Por exemplo, é muito importante que a gente busque a institucionalização dos processos de gestão ambiental, diferente de personalização. Quando a gente personaliza, a gente fica relegado aí a interesses que muitas vezes não são coletivos, são individualizados, né? É necessário também pensar em ampliação de escalas de ação territorial e temporal, ou seja, diferente de uma ação isolada e local. É praticamente impossível a gente pensar em resolver problemas ambientais num contexto local e reduzido, né? Os problemas, os impactos ambientais, eles surgem num contexto de médio, longo prazo, e aí fazer planejamento de política pública nesse contexto não é muito fácil. Precisamos também pensar aí uma condição importante, né, de buscar ações coletivas e de forma cooperada, né, e aí a governança surge com bastante força. Ela andou sumida por um tempo e hoje ela cresce bastante, principalmente no campo da empresa, né, a gente fala muito aí em ESG também, e é o arranjo diferente de individualizado de novo, né, a gente precisa sair de uma perspectiva mediada por interesses individuais para interesses coletivos. E aí, o outro ponto, reforma da estrutura de gestão, ou seja, quando a gente resgata a discussão de trabalho de terra, quando a gente fala em pensar ações de desenvolvimento sustentável, a gente precisa reformar as estruturas que lidam com terra e com trabalho, com recursos naturais e com trabalho. A gente precisa criar condições estruturais dentro dessas estruturas de gestão que favoreçam o diálogo e a participação. Existem já vários, né, esfera pública, redes, enfim, conselhos, mas a gente precisa qualificar esses espaços também, né, trazendo as pessoas para dialogar e para agir de forma cooperada. E por fim, né, que é o mote, inclusive, da nossa mesa, e para encerrar minha fala e passar para a professora Clarissa e a professora Cíntia, a ciência e a pesquisa sempre como referência, né? Infelizmente, aí a gente vive um momento obscuro, vamos dizer assim, né, em que a ciência vem sendo colocada em xeque, mas a gente precisa de uma ciência crítica, autônoma, interdisciplinar, e, enfim, né, evitar aí arranjos de negacionismos, porque não dá para a gente pensar desenvolvimento sustentável sem ter uma base sólida, né, de pesquisa, de reflexão ponderada. Então, são condições aí necessárias para quem adentra, né, nesse campo da gestão ambiental. Então, eu fico por aqui, para que a gente possa ter um momento de conversa também. Muito obrigado de novo, professora Cíntia. Devolvo a palavra. Muito obrigada, Marcelo. E agora eu passo a palavra à professora Clarissa. Clarissa, nos ouve? Sim, boa noite, professora Cíntia. Também agradeço aqui o convite de participar do lançamento do nosso observatório, em nome da professora Cíntia, professor Mário, saúdo todos os nossos colegas e também agradeço a participação dos nossos alunos e outras pessoas, que estão nos acompanhando, e também manifesto aqui uma alegria de compartilhar esse espaço, com o professor Marcelo e com a professora Cíntia. Como a nossa ideia, era fazer aí uma conversa, eu vou puxar, algumas observações a partir da exposição do professor Marcelo, Então, nós podemos observar nessa apresentação, nessa primeira parte, que muita do papel, se a gente pensar no diálogo com o aspecto da institucionalização e o aspecto que esse diálogo, ou como ele vai se
se refletir, ele acaba acontecendo através da sistematização de um conteúdo jurídico normativo, né? Então, o nosso modelo, e isso é uma característica da organização jurídica do nosso país, que pauta ou se espelha no modelo de codificação, no modelo de organização, de ter uma lei que represente determinado indicativo, determinado posicionamento, nós temos uma dependência, né, e isso vai um pouquinho dentro da fala do professor Marcelo, né, uma dependência de que muito do que tem que ser feito é o poder público, enquanto as nossas dificuldades e a crise que a gente vive, no caso a crise ambiental, ela vai precisar de uma mobilização de mais atores, né? Então, não tem como a gente depender do poder público, ainda que a nossa sociedade esteja pautada por esse direcionamento, né? Ainda que sejamos dependentes da necessidade de ter uma política pública que organize e discipline as funções, mas ela não vai poder, né, contar única e exclusivamente com os esforços do poder público, né? A gente vai precisar de que mais atores, né, como empresas, universidades, centros de pesquisa, né, se mobilizem, né, e as próprias pessoas também, claro, individualmente, se mobilizem para atingir, né, as soluções, trazer as soluções, né, e sair, como o professor Marcelo falou, desse imobilismo, né, diante dessa situação de grave crise ambiental que nós nos encontramos hoje, né? Então, nós temos, né, e se a gente pegar como exemplo, né, aquela ideia que o professor Marcelo trouxe da racionalidade econômica, nós podemos ver, né, na racionalidade econômica a noção de suficiência, um reflexo disso, né, na institucionalização por meio da política pública, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que ela trouxe essa preocupação com o consumo, né? Então, se eu estou consumindo demais, eu estou gerando uma quantidade de resíduo, o que eu faço com isso? Então, a lei obrigou a implementação de uma logística reversa, né? Trouxe a ideia da reciclagem. Claro que não quer dizer que ela não existia antes, né? Mas ela vai institucionalizar como uma política pública. E ainda traz, como exemplo, né, a ideia não é esgotar a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a figura da ecoeficiência, né, que se propõe a equilibrar, né, o modelo produtivo de como, então, as empresas estão atuando, como estão prestando seu serviço, produzindo, né, os materiais, os bens, enfim, de forma que atendam às nossas necessidades, mas que tragam também qualidade de vida, né, e uma redução do impacto ambiental, evidentemente, no consumo de recursos naturais. Então, vejam, a gente consegue observar, né, nesse primeiro exemplo aqui da Política Nacional de Resíduos Sólidos, como essa racionalidade, ela não foi, né, aceita, vamos dizer assim, sem uma orientação política, né? Então, a gente tem aí uma institucionalização por meio de uma lei federal, né, trazendo esses conceitos, e se espera, né, com essa política nacional, que haja, né, um diálogo entre as demais entidades federadas e também entre os demais atores. Então, vai aumentando o grau de complexidade, na medida em que a gente tem as orientações, né, a nível federal, por exemplo, mas execuções que dependem, né, de negociação com, né, os produtores, né, com associações e também com os agentes, né, como representantes do poder público a nível municipal e local, para a implementação de uma série dessas medidas. Então, também a gente consegue ver, né, a complexidade dos processos que vão estar institucionalizados, né? Um outro ponto que também foi apresentado pelo professor Marcelo, quando ele colocou ali sobre as assimetrias da nossa sociedade e colocou o tema das responsabilidades distintas, nós podemos observar que nós também temos uma política pública ambiental que fala sobre responsabilidade ambiental, né? Nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, ela vai trazer, né, a responsabilidade, como a gente chama, responsabilidade objetiva por danos ao meio ambiente, obrigando, então, aquele causador do dano ambiental a recuperar o dano, né, ao ressarcir a sociedade pelo dano ambiental que ele causou. A ideia da recuperação desse dano é que o meio ambiente seja reconstituído ao estado anterior desse dano ambiental. Até aí, tudo bem, né? Mas quando eu não consigo, né, e quando essa empresa não consegue, né, quando essa empresa entra em falência, quando não tem recursos, porque o dano ambiental
muito maior, né, a quantidade de recursos que eu preciso para recuperar é muito maior do que aquilo que a própria empresa possui. Aí a gente vai começar a ver, né, além daquele exemplo das responsabilidades distintas nas imagens que o professor Marcelo mostrou, um descompasso também nessas responsabilidades, né, e aí a gente passa por uma responsabilidade que a gente vai chamar de uma responsabilidade subsidiária, recaindo novamente o ônus na coletividade, né? Ou seja, o Estado, que não pode ficar inerte diante daquele dano ambiental, terá que assumir, né, a condição de restaurar aquele ambiente. Por quê? Porque é necessário, né, necessário para todos nós, né? Então, nós temos aquela previsão na Constituição, tanto da responsabilidade objetiva, como da necessidade de que esse bem seja cuidado para todos nós. Temos, além disso, uma política nacional estabelecendo essa responsabilidade objetiva, e ainda assim, nós se encontramos, né, no nosso dia a dia, diante, né, dessa vinda dessas crises ambientais e de eventos, né, que vão se repetindo, essa assimetria de quem assume, ou de quem recebe esses riscos, né, ora porque são as pessoas que ficaram na parte mais contaminada, né, ou os que foram atingidos diretamente por um determinado desastre ambiental ou por alguma contaminação, e de outro lado, né, essa responsabilidade por recuperar todo esse dano ou essa contaminação, porque o resto, né, ou a coletividade, ou todos nós, precisamos desse meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Então, como a gente vai atuar? Isso vai mostrando, né, e volta para o tema da complexidade, né, de como é necessário, né, que os atores cada vez mais se envolvam, né, e não deixem essa uma tarefa somente para o poder público, né, ou essa tarefa de forma segmentada, né. Nós também podemos ver essa ideia da complexidade, como eu estou trazendo, né, com esses exemplos de políticas públicas que são institucionalizadas por meio da aprovação de uma lei, né, nós podemos ver também como que várias leis impactam no mesmo local, né? Ou elas acabam atingindo os mesmos bens ambientais protegidos, né? Eu trouxe aqui, né, mais um exemplo, né, sobre essa temática, quando a gente pensa em áreas protegidas, né, que é uma visualização desse meio ambiente natural, né? Então, nós temos o Código Florestal, né, que traz ali a possibilidade de proteger, né, na modalidade de área de preservação permanente, na modalidade de reserva legal, né, entendendo que a área de preservação permanente, ela é uma área em que eu tenho que garantir a sua existência para a proteção do próprio ecossistema, né, enquanto que a reserva legal seria aquela porção da área em que eu abro mão de tornar produtivo para equilibrar com a utilização econômica da minha propriedade, por exemplo. Mas, além disso, eu vou ter também áreas, né, que poderão ser também protegidas por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, uma outra área que também pretende proteger ecossistemas, né, por meio, na maior parte, né, dos casos, com a criação de espaços públicos, mas também permite a criação e proteção de espaços privados, e também de forma intersetorial, né, a gente pode pensar, né, a forma da União, dos estados, dos municípios, todos eles poderão criar áreas nessas modalidades. Se nós pensarmos na nossa região, nós temos a Lei de Proteção da Mata Atlântica, temos ainda a Política Nacional sobre a Mudança do Clima, que estabelece lá entre um dos seus objetivos, né, a preservação, recuperação e conservação dos recursos ambientais, né, em particular, claro, né, com atenção aos grandes biomas, né, tidos como patrimônio nacional. Então, vejam, uma série de políticas públicas, né, a gente pode até achar algumas incidentais que acabam também atingindo essa proteção ambiental, com a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que está muito relacionado a diminuir, né, a evitar, né, os desastres por riscos e reduzir, né, os desastres por riscos ambientais. Então, também tem um dos seus objetivos, que é, né, estimular o ordenamento e a ocupação adequada do solo, né, tanto urbano como rural, justamente objetivando a conservação e a proteção dessa vegetação nativa, também dos recursos hídricos da vida humana, então, claro, né, para evitar os desastres e evitar a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis, porque elas correm risco, né, e esse risco, em havendo, a gente incide novamente naquela ideia ali das responsabilidades
diferentes para todo mundo nesse momento de crise ambiental, né? Então, nós precisamos, né, cada vez mais, né, eu imagino, assim como o professor Marcelo mencionou, né, de discutir isso na universidade, na academia, centros de pesquisa, de forma que a gente possa contribuir numa articulação necessária de todos esses instrumentos e que eles possam ser mais efetivos, né, e não fiquem instrumentos cada vez, né, com orientações diferentes, em escalas diferentes, com níveis diferentes, criando responsabilidades que muitas vezes as entidades locais, né, os municípios, os estados não vão ter condição de executar, talvez não tenham condições de executar isoladamente, né, precisariam dessa articulação, de se organizar com organizações, né, associar com organizações da sociedade civil, com universidades, com as empresas, para que a gente pudesse garantir a efetividade desses instrumentos, né, e pudesse garantir que esse planejamento que foi realizado possa ser efetivado, né, criar outras, né, unidades de diálogo, né, evitando também esse ponto que o professor Marcelo levantou desse isolamento, né, então do maior engajamento, do maior envolvimento da sociedade, para que nós possamos, né, visualizar a resolução desses problemas ambientais e o mais importante é atingir, né, construir metas, né, que nos permitam resolver esses problemas ambientais e trazer, né, um ambiente de maior justiça ambiental e aproveitar o ambiente institucionalizado, que é uma característica do nosso país, mas que ele funciona a nosso favor e não necessariamente como um acúmulo de normas e que muitas vezes a gente não consegue articular todas ao mesmo tempo. Eram essas as minhas considerações nesse momento. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra para a professora Cíntia. Muito obrigada, professora Clarissa. E agora eu faço aí um intervalo só para ler aqui para todos os comentários que estão no chat, o pessoal parabenizando a iniciativa do evento, professor Strapasson, Observatório Ambiental no contexto atual de nosso PDI e de crise grave na Política Nacional de Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Não poderiam ter sido mais certeiros e oportunos. Parabéns. Agradeço, em nome de todos do programa, pelos comentários, e gostaria de agora fazer um gancho, né, com a fala do professor Marcelo, que nos trouxe uma importante reflexão sobre de que maneira nós devemos pensar o enfrentamento das crises ambientais. Nesse momento que a gente está passando de pandemia, né, já aqui no Brasil estamos mais do que um ano nesse estilo diferente de viver, o que cai é da onde que tudo isso surgiu, como que esta situação de pandemia veio a nos afetar de uma forma avassaladora, em função da pressão que fazemos, né, nos ambientes. Então, é muito importante que a gente pense que agora nós estamos em uma espécie de um test drive do que poderia ou poderá vir a ser uma crise em função de mudanças climáticas, né? Nós agora, todos reclusos, procurando minimizar, tomar medidas específicas de distanciamento social, isolamento, em algumas regiões ainda, tudo isso é possível fazer porque estamos numa situação em que o componente de enfrentamento é um vírus. E se pensando em crises ambientais de diferentes portes, como as crises que estão por vir aí em termos de mudanças climáticas, a questão toma uma dimensão ainda maior, porque
simplesmente não vai funcionar um isolamento, né? E quando a gente fala em tomada de decisão frente às crises ambientais, a gente tem que pensar no que as antecede, né? Que seria, assim, a gente não pode pensar em tomadas de decisão pontuais. Nós podemos ter marcos legais municipais, estaduais, nacionais, são muito importantes, são, mas o enfrentamento das crises ambientais, ele demanda de uma visão bem mais holística. Vamos pensar assim, para que nós possamos manter a produtividade agrícola da região centro-sul do país, nós precisamos de manter regimes hídricos. Né? A questão do regime de chuvas precisa ser mantido. E independe de haver uma política de proteção única e exclusivamente nas regiões de mananciais da região sul, por exemplo. Mas depende de proteções da região norte. E mais, quando se pensa em manutenção do bioma amazônico, a gente tem que lembrar que ele depende muito da fertilização proveniente do deserto do Saara. E então a gente já sai do contexto nacional e parte para uma demanda que depende de um enfrentamento transnacional. E de que forma a gente precisa pensar, então, em enfrentamentos de maneira que a gente consiga conceber tanto as questões territoriais, né, em termos regionais, nacionais, mas que também haja um pensamento em nível global. E aqui a gente tem alguns exemplos de estratégias de enfrentamento que o próprio programa tem procurado estimular a partir de uma das suas linhas de pesquisa. Nós temos, dentro da linha de gestão ambiental, nós temos projetos de pesquisa envolvendo a economia circular e a gestão de fluxos de materiais, em que nós temos otimizações de fluxos de empresas, né, de governos e de pessoas físicas, para que haja reaproveitamento de água, uso sustentável dos recursos, e aí, quando a gente vê um exemplo clássico de uso de recursos de economia circular em áreas agrícolas, como a gente vê agora, no momento, a gente está numa situação em que o centro-sul do país está com uma redução drástica na produção agrícola de laranjas. As laranjas estão sendo produzidas em menor quantidade e em menor tamanho. E quem são os produtores que acabaram conseguindo se antever a essa situação de crise hídrica pela qual estamos passando, influenciada certamente pelas questões de queimadas e desmatamento na região norte? Foram os produtores do Centro-Sul que investiram em medidas de irrigação, reaproveitamento de água, então aplicando preceitos de economia circular nos seus processos agrícolas para se antever às crises. E só para vocês terem uma ideia, esses produtores que estão em uma frente de antecipação, eles conseguiram, assim, manter menos impactos em sua produtividade, apesar da grande crise hídrica que se estabeleceu
no Centro-Sul. Então, é apenas um exemplo de situação de enfrentamento a partir de inovação tecnológica, a partir de uma antecipação de aspectos de inovação e sustentabilidade em áreas agrícolas. E pensando nas questões de dificuldades que as crises ambientais nos trazem, e ainda assim fazendo um gancho com a própria situação de pandemia em que a gente está, a pandemia, ela é, na verdade, um início de um outro fenômeno ambiental decorrente do uso intensivo de medicamentos, tanto em nível de pessoas mesmo, né, indivíduos, mas em nível de instituições de saúde, hospitais, porque que isto, né, esse uso intenso de fármacos pode representar um próximo desafio para nós em termos de crises ambientais, porque nós temos uma carga muito grande de várias substâncias que estão chegando ao ambiente, que não são removidas normalmente de maneira integral dos sistemas de tratamento de esgoto e que acabam chegando a rios e podem ser o poço de novos vírus adaptados, de bactérias adaptadas a uma condição extrema de consumo de medicamentos como a gente tem vivido. E se antes de ocorrer a pandemia já se colocava que as próximas crises ambientais estariam vinculadas à dificuldade que se tem em controlar fenômenos de resistência de micro-organismos a antibióticos e outros tipos de moléculas, imaginem agora, né, que a gente passou por esse período de um uso muito mais intenso de antibióticos, anti-inflamatórios, e um coquetel completo, né, anticoagulante, e por aí vai. Então, o desafio que nos espera também na sequência é um desafio que é frente a organismos completamente diferentes nos recursos hídricos do que se estaria acostumado de encontrar, e que vão interferir na dinâmica dos ecossistemas. E aí nós precisamos de mais pesquisas para entender de que forma nós podemos remediar, porque aí não tem mais como prevenir, né, que já a pandemia se estabeleceu, de que forma nós poderemos remediar os impactos advindos desse consumo exacerbado de medicamentos no período de pandemia. E pensando nesse contexto, né, vejam, a gente discutiu aspectos aqui socioambientais, aspectos que vão das legislações até aspectos de desenvolvimentos de tecnologia, e para que tudo isso possa ser desenvolvido de maneira adequada, para nós termos respostas de enfrentamento às crises ambientais, nós precisamos começar com a formação voltada para a educação com vistas ao desenvolvimento sustentável. Nós temos a Política Nacional de Educação Ambiental, que prevê que a educação ambiental seja contemplada em todos os níveis de ensino, né? E o desafio é que nós, das ciências ambientais, estejamos cada vez mais próximos das diferentes áreas de formação, para que nós possamos influenciar neste enfrentamento, né? E assim conseguir contribuir
cada um com a sua expertise, para que as soluções sejam buscadas de uma maneira mais conjunta e séria. Acho que agora eu devolvo a palavra ao professor Marcelo para fazer um fechamento e, posteriormente, a gente abre para perguntas. Marcelo? Oi, Cíntia, obrigado. Veja, é difícil fechar, né? Esse contexto, ele abre, na verdade, né? Quando a gente pensa em problemática ambiental, a gente acaba abrindo várias frentes de ação, né? Se a gente for perceber ali, a gente, nos nossos discursos, né, nas nossas falas, a gente falou de assuntos que são de contextos distintos, né? Principalmente da questão social, né? Da conjuntura política, estrutural, legislativa, administrativa, economia, serviços e processos ecossistêmicos. Então, assim, a gestão ambiental, ela tem essa carinha, né, Cíntia, Clarissa? Ela tem uma cara diversa e ela necessariamente ela só consegue ser executada e realizada dentro desse contexto. Então, a gente não pode negar essa diversidade, a gente precisa acolher ela e criar condições para que a gente possa dialogar em relação a esses diferentes pontos de vista, né? Não é algo fácil, é algo bastante complicado, e é por isso que esse espaço, né, o observatório, o núcleo de pesquisa, ele é tão importante, porque você não esgota a discussão, né, Cíntia? A gente está sempre ampliando, e aí a pesquisa, ela tem essa missão principalmente a gente do Stricto, né, de estar funilando e discutindo essas questões de uma forma bastante oportuna. Então, eu acho que, de novo, o ideário da acolhida, tanto para o observatório quanto para o núcleo, ele é importante. A gente precisa de pessoas que se disponham a dialogar e, mais do que isso, que se disponham a agir de forma coletiva, né? A gente precisa ter um esforço conjunto. A Clarissa destacou ali o papel dos diferentes atores, né, Clarissa? É o Estado, é a sociedade civil organizada, é o primeiro setor, né, a indústria, a empresa, enfim, a gente não vai longe se a gente não tiver uma ação de fato coletiva e protagonista. Eu acho que essa é uma palavrinha-chave, senão a gente vai ficar mais 50 anos aí, né, discutindo o ODS, discutindo o planejamento, mas para não ficar aquela coisa tão ruim, né, tão, puxa, que difícil, tem muita coisa boa acontecendo, né, tanto a professora Cíntia quanto a Clarissa trouxeram vários exemplos, e a gente precisa se agarrar nesses exemplos e potencializar esses exemplos. Então, acho que é um caminho aí bastante difícil, mas é um caminho necessário e eu não vejo um futuro sem ele. Exatamente, Marcelo. E eu aproveito aqui para agradecer os comentários do chat. Estamos aqui com o Geraldo, nosso aluno, Geraldo Silva, comentando que o Observatório é verdadeiramente um portal. É um portal para abrirmos as nossas frentes de pesquisa para o que a sociedade precisa. E aí nós temos uma outra colocação aqui no chat, comentando sobre como será feita a integração do observatório com as necessidades da sociedade, né? Como que isso vai acontecer? As empresas vão até o P, terá um portfólio, será divulgado, nós teremos, então, um conjunto de ações de divulgação a partir de temas elencados dentro do conjunto de pesquisas que o programa desenvolve, e também desenvolveremos um canal aberto com as próprias comunidades que estão envolvidas nas nossas pesquisas, para que a gente possa abrir diálogo e verificar as necessidades dos nossos atores das nossas pesquisas, né? Agora que, a partir deste ano, a Universidade Positivo tem desenvolvido um conjunto de ações, de projetos de extensão, e o nosso programa
tem vários docentes envolvidos em projetos de extensão que têm se aproximado, então, cada vez mais, em termos de pesquisa e extensão das comunidades. A gente tem alguns professores desenvolvendo pesquisas com comunidades tradicionais, e outros professores desenvolvendo pesquisas com enfoque mais para empresas, também projetos de extensão, e isso tudo a gente pretende trazer aqui como um convite até para as empresas e comunidades poderem discutir conosco essas situações de enfrentamento aos problemas ambientais. Agora eu passo a palavra ao professor Mário para fazer o encerramento, e a gente pode abrir para perguntas. Professor Mário, nos ouve? Ouça. Eu só estou preocupado que a gente tem 1 minuto para encerrar a sessão, e o colaborante está avisando aqui, mas eu gostaria de agradecer então a presença de todos e dizer que esse é o ponto de partida de uma série de trabalhos que com certeza virão, né? E acho que é um grande espaço para a gente divulgar aí os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, tanto por professores quanto por alunos, né? E que precisam ganhar um espaço de destaque dentro na sociedade, né? E na própria universidade, para nos tornarmos conhecidos em termos daquilo que a gente desenvolve, né? Esse alinhamento aí entre o ensino de graduação e o ensino de pós-graduação cada vez mais indispensável, né? Então, toda a contribuição ela será sempre muito bem-vinda, né? E com isso todos nós cresceremos juntos. Então, eu quero só cumprimentar mais uma vez você, Cíntia, pela iniciativa, né? Por conseguir transformar aí o sonho da gente de criação do núcleo numa realidade, né? E ao mesmo tempo cumprimentar aí todo o empenho do Alexandre, do Alisson, no sentido de viabilizar também o observatório, né? Eu acredito que a gente tem aí em mãos dois grandes espaços dentro do programa, né? Um espaço formal da pesquisa e um espaço formal também da divulgação dos resultados daquilo que a gente produz, e isso é algo importantíssimo, né? Da minha parte, assim, o que eu gostaria ainda de deixar registrado é o fato de que essa é mais uma das marcas de um processo aí de gestão participativa que a própria coordenação vem implantando desde o ano passado, né? E que é algo extremamente importante, porque, na verdade, assim, a ideia de coordenar é estabelecer ordem em conjunto, né? Uma ordem cooperativa, né? E quanto mais professores a gente estiver envolvido nas ações do programa e tomando mais chances de crescimento a gente terá, né? Ao mesmo tempo, assim, então, que eu cumprimento, que eu agradeço aí pelo empenho seu, Alexandre, seu, Alisson, tá? E cumprimento a Clarissa, cumprimento o Marcelo pela mesa de hoje. Também não posso deixar de cumprimentar o Fábio, né? Se eu falar errado o sobrenome, Fábio, me perdoe, o Fábio Gimanski, né? Pela arte que foi criada do observatório, por atender aí ao cumprimento das regras que são colocadas pelo marketing institucional, né? Nem sempre muito de acordo com aquilo que a gente gostaria, mas por outro lado dentro de um padrão, né? Estabelecido. Então, assim, todas essas iniciativas, todas essas ações, elas só fazem com que a gente caminhe aí rumo a um crescimento ainda maior do programa de gestão ambiental e da sua visibilidade. Então é isso, tá? Na hora em que eu caí, era isso que eu ia falar, né? E não poderia deixar de cumprimentar aí todos os colegas pelo trabalho desenvolvido, que na verdade é o primeiro de muitos que com certeza virão, se Deus quiser. Isso. Muito obrigada, professor Mário, e faço minhas as suas palavras, e agradeço imensamente ao empenho dos professores Alexandre e Alisson, que se organizaram para nos dar apoio nesse primeiro
start do observatório, correndo para, inclusive, verificar a possibilidade de certificações. Nós passamos no chat anteriormente uma lista para registrar a frequência. Alexandre, se quiser passar novamente, caso os que estão aqui não tenham preenchido ainda, agradeceria. E também muito obrigada ao Fábio Glimovski por nos apoiar nesse desafio de arte, né? Nada melhor do que ter um artista envolvido com esta questão. Alexandre, gostaria de fazer uma fala? Alisson? Da minha parte, só reiterar os agradecimentos. O professor Mário foi muito feliz nessa ideia de um trabalho coletivo, um trabalho que assim, a gente acaba aqui nomeando uma outra pessoa, mas é um trabalho do grupo como um todo, um trabalho, e até os que não estão agora estarão, né? Então, mesmo aqueles que quisessem eventualmente escapar, não escaparão, né? Porque é um projeto pensado para ser no coletivo, porque é assim que é um pouco mais demorado construir no coletivo, mas é bem mais legal, porque o resultado ele é para longo prazo e o desenvolvimento sustentável tem que ser pensado assim, a gestão ambiental pensa assim, e nós procuramos pensar assim de forma coletiva, de forma dialogada, e para além dos professores, eu acho que isso também é muito legal, porque ultrapassa pensar a academia no sentido mais bacana que ela pode ter, fazendo um diálogo com alunos, fazendo um diálogo com a comunidade, que essa é uma premissa importante para o programa e é uma premissa importante para nós também. Então, ter todo esse apoio e ter todas essas pessoas trabalhando de forma conjunta só pode ser um trabalho de excelência. É isso. Muito obrigada, Alexandre. Alisson? Eu quero fazer coro ao professor Alexandre, que eu creio que a palavra-chave ao que estamos fazendo aqui é coletividade. Nós vivemos num ambiente coletivo, seja na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, como habitantes do planeta Terra, onde temos um ecossistema complexo e único, onde o que acontece do outro lado do mundo nos afeta. Então, em termos de coletividade, nós também trabalharemos aqui no observatório e contamos com a contribuição daqueles que nos assistem no momento para, quem sabe, aqui participar de uma mesa redonda, para expor a sua pesquisa, para expor problemas e potenciais soluções para a sociedade em que vivemos. Muito obrigado, professora Cíntia. Muito obrigada, professor Alisson, e eu gostaria só de fazer o registro aqui de algumas observações do chat. A nossa egressa, Mara Cristina Vilas Boas, comenta que toda iniciativa que inclua a participação social e chancelada pela academia é mais que bem-vinda. Parabéns pela iniciativa. Dia de comemoração, né? O dia merece, professor. E o Fábio também agradece aos professores, né, e nos deu, na verdade, não uma pequena contribuição, Fábio, foi uma grande contribuição, e comenta também sobre essa iniciativa promissora do programa, e mais do que necessária nesses nossos tempos. O Jean Cavaleiro comenta que gostaria de ver os nossos alunos da graduação atuando como embaixadores do meio ambiente. Essa é uma questão bem interessante, porque na medida em que todas as profissões estiverem engajadas em seu processo formativo, considerando as questões ambientais, nós poderemos incentivar os futuros embaixadores ambientais. E ele destaca aqui, preferencialmente, alunos EAD, que estão no país todo, criar parâmetros em algum app, e esses embaixadores alimentam. Olha, tem várias ideias que vão surgindo. Muito obrigada pelos comentários, e damos por encerrada a sessão de hoje do Observatório. Fiquem ligados nas nossas redes sociais do PPG-AMB, no Facebook e Instagram.
e no LinkedIn, que divulgaremos muito em breve a nossa próxima sessão do Observatório de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Muito obrigada a todos.